Eu me cansei de ver tanta gente sofrendo, angustiado, amargurado. Pessoas que não têm culpa do que está acontecendo em sua vida. Olá, tudo bem? Vamos hoje falarmos sobre a vida de Abraão, a história, na verdade. Eu estou aqui, não parte religiosa, mas histórica, porque há muitos pontos interligados que levam-nos a termos uma concepção, uma ideia, um conceito geral da situação, porque há muitos pontos desligados nas histórias dos livros e nos escritos antigos, porque eu estou colocando aqui a Bíblia como um livro histórico antigo e que nos traz a vida dos homens que foram aqueles que se dedicaram a anunciar, a ensinar aos seus filhos o Evangelho, ou seja, o conhecimento de Deus. Pronto, tirando essa palavra Evangelho que veio após Cristo. Mas aqui me proponho a fazer aqui o fato histórico. Quando você olhar para trás, ver que Abraão, Deus fez uma promessa a Abraão, que Abraão não conseguia ter os seus filhos, não tinha filhos, e Abraão se preocupava muito que estava envelhecendo e não tinha filhos. E orou a Deus, e Deus falou a Abraão que ele teria o filho e teria uma multidão de filhos, de descendentes gerados dos seus filhos de sua nação, da sua concepção. Que aí, aqui é que eu quero colocar uma pausa, que refere-se ao seguinte: quando Deus diz a Abraão que os filhos de Abraão seriam como uma multidão de areias, como a multidão, vamos colocar areias da praia, que a pessoa pode ter a noção, ou areias do deserto, uma multidão. Isto quer dizer que é a multidão mesmo, de descendentes de sua geração. Mas aí, através das épocas, através a religião coloca que da descendência de Abraão, multidão de filhos de Abraão seria vindo dele após ele ter a fé no Criador. Na verdade, não se refere à fé de Abraão, que teria os filhos de Abraão na fé de Abraão. Não se refere a isso. Refere-se que os filhos de Abraão seriam de sua geração. Abraão queria ter filhos, e seus filhos seriam descendentes que seriam como multidões. Claramente. Então, nesse ponto aí, eu acho que deixei bem claro. As outras coisas são especulação ou são, dizer assim, a fé de alguém que interpreta da maneira de sua fé, da maneira do seu entendimento, para que as pessoas tenham uma noção da fé de Abraão. Mas porque, na verdade, nem todos têm a fé de Abraão. Então, Abraão seria uma exclusividade da época de Abraão. E Abraão pegou a Sara, melhor que a esposa de Abraão, e diz bem claro que era esposa e irmã de Abraão, e assim, dessa jovem esposa, Abraão não conseguia ter filho, que parecia até o momento ela ser estéril. Então, ela mesmo se propôs, falando a Abraão, que daria a sua escrava para que ele tivesse com ela um filho, que o filho que fosse dela, ela consideraria como seu filho. E aí Abraão satisfazia o prazer de Abraão de ter o filho, que Abraão tanto desejava. E ela não conseguia ter filhos. E o que se propõe nisso tudo é que a escrava teve o filho. Tempos depois, Sara também ficou grávida devido também a uma promessa. E nesse ponto que nós vemos aqui, que nós nos propomos a ver, é que num período da vida
Sara começou a ficar enciumada porque Abraão vivia constantemente com Ismael. Então, quando Sara se propunha a preocupar-se com o filho da escrava, e aí conta uma história paralela, as escrituras diz que Ismael estava brincando com o arco e com a flecha e começou a apontar com o arco e com a flecha para o seu irmão mais novo, que era o filho de Sara. Sara, vendo aquilo, intentou em seu coração que Ismael estava tentando matar o seu filho. E aí ela revoltou, chamou Abraão e disse: olha, eu não quero mais que esse menino fique na minha casa, porque eu também não quero que ele herde parte da herança. Então ela não queria passar a herança que competia ser parte dela e de Abraão, dar a herança deles para o filho da escrava. E aí ela disse para Abraão que a escrava nada tinha e que era melhor que ela fosse mandada embora com o filho dela e não queria mais eles ali. E Abraão assim o fez. Preparou tudo e mandou que a escrava fosse embora. A escrava foi embora. Bom, eu não vou seguir a outra parte da história da escrava, que foi lançada num certo local. E foi, não, essa parte não estou aqui para colocar. Mas estou aqui sintetizando o porquê que o povo de Israel foi tão perseguido. E aí é o primeiro inimigo que o filho de Abraão encontra, ou começa a obter. O irmão que foi mandado embora com a mãe, ficou Sara, e aqui botou aquela escrava para fora, e ela foi embora sem ter um povo, direcionada para um povo ou um local. Não cita nada disso. E foi mandado simplesmente embora. E aí, diz, segundo alguns outros livros, diz que ela foi para o deserto e até no deserto criou seu filho. E Ismael cresceu e tornou-se também dizer assim, um guerreiro, um homem, um garoto que manteve sabedoria. E aí por aqui vamos parar. Não quero dar seguimento à vida de cada um. Meu propósito aqui não é fazer um vídeo extenso contando a vida de cada filho. Não. Meu propósito vai mais além. Percebe-se que o primeiro inimigo, já na infância, o filho de Abraão, o legítimo, teve, que foi, na verdade, Ismael. Isaac casou, teve sua geração, seus filhos, mas se nós seguirmos como segue as histórias, simplesmente passando um apagador na vida de cada um que ficou para trás, esquecemos a realidade do que está ocorrendo. Porque se entre irmãos do mesmo sangue existe divergências, agora imagine filhos que são paralelo ao casamento. Sempre existirá o ódio, discórdias ou contenda ou insatisfação. No caso que nós nos referimos, ira, discórdia, sentimento de vingança e repúdio ao pai e ao filho da mulher ou da esposa do pai. Seguimos. E nisso aí, passando-se os anos, Abraão, o que faz? Ele casa a segunda vez. Seguindo o que estou aqui colocando em pauta, é que após a morte de Sara, segundo alguns
estudos, alguns livros, vamos colocar livros, escritos antigos, ou pergaminhos. Após a morte de Sara, Abraão casou com Quetura e teve 6 filhos. Daí, desses 6 filhos, você agora analise uma situação. Ele teve 6 filhos, das quais Isaac, ele era o primogênito. Logicamente, após a morte de Abraão, os filhos de Quetura ficassem junto ao povo de Israel, ou digo, ao povo de Abraão, vamos colocar assim, para não haver confusão na expressão, junto ao povo de Abraão, eles seriam considerados praticamente como escravos ou filhos, não considerados filhos, mas seriam empregados dali, porque não considerados irmãos. Então, automaticamente, eles teriam que reverenciar, até as irmãs, reverenciar automaticamente o Isaac, que era o cabeça da família. E aí, logicamente, a Quetura não cita nesse ponto aí, que eu me recorde, que ela pegou os seus 6 filhos após a morte de Abraão e foi embora para a sua região, ou viver com suas filhas em algum povo de parente dela, alguma coisa semelhante. Não se tem muito detalhe nesse assunto, mas sabe-se que os filhos de Quetura também, cada um tornou-se um povo, inclusive os midianitas, que era descendente de uma das filhas de Midian. Então, nesse caso, nós percebemos que já houve 6. Mas o outro que eu coloquei aqui, 7 inimigos de Isaac. 7 povos que já tinham mágoas de Isaac. Tanto é que os midianitas continuaram sem inimigos durante muitos anos. Não eram inimigos, na verdade, mas passaram a ser inimigos. Já vamos falar sobre o assunto depois. Eu prefiro seguir em frente. Depois destas mortes, filho de Abraão, Sara, da outra que foi para o deserto, que morreu antes de Sara também, a escrava de Sara. E segue-se, e andamento segue-se. Casa Isaac, tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó tornou-se inimigo de Esaú, que mesmo anos depois que se encontraram, mas Jacó continuou temendo Esaú, porque sabia que eles não perdoavam, tinham sangue quente. Então procurou se manter distante de Esaú. Mas segundo outros fatos, outras histórias, outros escritos, Esaú, os filhos de Esaú, sempre irados, sempre revoltados com Jacó, sempre procuravam voltar a querer guerrear com eles. Viveram uma vida sempre de inimigos. Por isso, Jacó foi obrigado a sair, andar errante por muitos caminhos. Mas aqui ainda trago outra coisa. Perceba, quando o povo houve a fome em Israel, Jacó estava sozinho, porque ele não podia recorrer a nenhum povo em sua volta, ali conhecido dele, próximo a ele, porque todos eram descendentes de sua geração, uma boa maioria, descendente de sua geração, e tinha, na verdade, amizades com outros povos ali de região, e sabia-se da história e do complô que houve sempre na família
sobre a situação deles. Então, inimigos já tinham, na realidade, por quando eles se encontravam naquela condição de ter inimigos, porque o que se faz se espalha com muita facilidade. E os povos sempre ouviam falar deles e sabiam quem eles eram. Porque, na verdade, os filhos de Jacó também, além de Jacó já ter inimigos de suas descendências anteriores, primos lá, primo parte de avô, toda aquela turma toda, obrigado eles saírem andando sempre errantes. E ali Jacó foi obrigado a ir ao Egito, porque não tinha como recorrer da sua fome, procurar os seus inimigos, melhor dizendo, sua família, porque na verdade eram famílias. Mas ele procurou fugir para o Egito. E foi ao Egito fazer compra no Egito, que também sabia que no Egito se vendia muita mercadoria. E eles, sabendo que o Egito plantava e tinha, foram para o Egito em busca de mercadoria, quando eles poderiam ter procurado auxílio também nos seus povos. Mas não o fizeram, não negociaram, foram negociar no Egito. Preste bem atenção que o negócio é muito sério. Mas é mentira o que você está falando. Não estou falando mentira não, que é a realidade. Vamos seguir, você vai seguir até a frente, você vai ver que inimigo eles tiveram, durante todo o período fizeram inimigos. Bom, foram para o Egito. O que chegou no Egito que fizeram? Aí, no próprio Gênesis, tem um corte ali muito, muito grande, não cita toda a história, mas o José foi, como todos sabem, colocado como escravo, né, vendido pelos irmãos. Olha bem, os próprios filhos, devido à família, devido à família, os próprios irmãos chegaram, venderam o mais novo, porque Jacó gostava muito do mais novo, e venderam. Pegaram o irmão mais novo e venderam. E José foi para o Egito. E ali vocês sabem a história de José, pelo menos uma parte da história de José, que ele foi para o Egito e tornou-se lá depois um líder, o segundo depois de Faraó. Aí o que se percebe nessa história é que quando José chegou lá, usou também das mesmas artimanhas que já tinham usado na própria família, já vinha de família, isso aí, essa coisa já vinha de família. Se vê, a própria mãe de Jacó já deu já chutou o próprio irmão, que ela não gostava muito de Esaú, gostava mais de Jacó, pegou, colocou o pelo em Jacó, que ele era liso, e deixou Esaú de lado. Tudo bem. Como também os escritos antigos dizem que Abraão gostava muito de Jacó, até, como avô, aceitou a situação. Ponto por aí. Não vamos muito história, não. Quero chegar até por aqui. Pra você ver como o negócio é complexo. E aí, segue-se a vida de Jacó. Os filhos de Jacó, quando Jacó chega à fome, manda os filhos, que ele não sabia que o José estava vivo, e vai fazer as compras lá no Egito. Chegando no Egito, José já meio queria se vingar do irmão, em partes. Queria saber do pai, mas queria também se vingou dos irmãos. E ali ele pegou, como todos sabem, colocou o cálice junto com a mercadoria que eles haviam comprado, e depois mandou os soldados buscar todos os irmãos presos. E ali vocês sabem o segmento da história. E após essa história se cumprir, aí os irmãos de Jacó, foram um dos mais velhos, que eram os mais perigosos, foram para o Egito, e chegou no Egito, ameaçaram os egípcios lá dentro. Como eles eram os povos violentos, até Faraó ficou preocupado, que o povo do Egito não era viciado à guerra. Sabendo que ele chegado ali para guerrear com o povo ameaçar o povo do Egito, José, sabendo daquilo, manda chamar os seus irmãos e se revela. Que a história realmente é mais complexa que está no Gênesis. Gênesis é uma água com açúcar.
E ali ele se revela. E aí vão buscar o pai e traz o pai. Fica um período ali. Depois eles voltam novamente para Israel. Agora analise que eles tiveram inimigos todo aquele período. Durante todo o período que retornaram, tiveram inimigos para toda a vida. Você vê no tempo de Moisés, já no tempo de Moisés, que eles estavam como escravos. Eles ficaram como escravos lá. Segundo o que está escrito em Gênesis, para não dizerem que eu estou falando aqui, que a história não está completa. Segundo o que está em Gênesis, eles voltaram, Moisés os libertou, eles voltaram, ficaram 40 anos no deserto, depois voltaram para as terras novamente. Aí encontraram o gigante, tal, como todas as histórias que vocês conhecem. E daí para frente você sabe que eles sempre viviam guerreando, até Davi guerreando, eles guerreavam com todo mundo. Aí você observa uma coisa, para que tantos inimigos foi feito desde Abraão até mesmo no tempo de Davi, ainda continuava se guerreando. Ainda hoje continua se guerreando. Com quem? Com os mesmos seus descendentes. Os seus primos, assim como diz os árabes dizem, meus primos, nem se consideram irmãos religiosamente falando, e também, pessoalmente dizendo, chamam-se de primo. E essa é uma realidade no Oriente Médio. Agora você perceba que até hoje o povo, os israelitas, continuam batalhando e guerreando. E todas essas guerras que estão por cima de tudo é guerra por herança, por dinheiro. Tudo é produzido, essas maldades, por causa disso. E nunca vão realmente se unirem. Nunca chegarão a ter um acordo entre eles. Porque já vem gerações e gerações. Até hoje nós estamos ainda. Só foi mais de 2000 anos, continuam brigando. Continuam guerreando. Todos sabem, se pegar a história todinha, você vai saber que os povos, todos eles são descendentes um do outro. E se formos mais de Abraão para trás, a gente vai saber que a geração eram tudo parentes. E aí se traz a hierarquia, ou seja, a tradição do povo de Israel. E agora entrando para a parte da tradição, você vê que as tradições, o próprio Cristo foi contra as tradições. Porque nas tradições eles anulam todos os outros povos, todos os parentes deles anulam. Parente é só aquele que foi descendente dos 12. A própria Midian, que era irmã dos filhos de Jacó, foi colocada fora. Não tem nem o nome dela na descendência, porque diz só descendente os que eram contados como homens. Não é verdade. Eram contados aqueles que eram do próprio, que queriam um casamento. Aí você diz, mas em Jacó os casamentos foram diferentes. Mas foi casamento na família. Não houve um casamento, praticamente, que assim se sabe, não houve um casamento meio estranho. E quando há um casamento que há concubina no meio, os filhos de concubina sempre eles colocavam como escravos, seguimento como escravos. Então existe sempre uma lacuna oculta por trás de tudo isso que existe. Você vê na história que os de Benjamim destruíram os filhos de Benjamim, depois deram os filhos de Benjamim às esposas e fizeram aquilo que fizeram, que todos sabem da história deles. Entre eles brigavam entre eles. E continuam brigando até hoje. O que eu quero trazer aqui é que você vê sempre, eles colocam Deus para tapar o buraco. As guerras entre famílias, as guerras entre si, eles colocam sempre vou dizer assim, uma peneira. Porque quando você olha através da peneira e tira realmente a venda, você tira os óculos escuros, como um livro anterior que eu li há muitos anos atrás, uns 40 anos atrás, que se tira o óculos escuro, e você percebe que através do óculos, quando você tira o óculos escuro, as coisas têm outras cores, e a história continua sendo a história, mas as cores são outras, as verdades surgem com mais clareza. Você tem que ver várias partes da história,
não só o que um conta, mas que todos contam. E aí você vê o povo judeu, tem um Deus que eles assim o consideram, como Javé, e coloca nome para Deus, Deus de guerra, Deus de tudo. Quando eles tinham problema com a família, o Deus da guerra. Quando eles se sentiam para perder, Deus de guerra. Então, ele sempre colocou Deus em tudo que eles fazem, seja na hora ruim, na hora boa, mas ele coloca Deus em tudo. Então, Deus para sacrifício, é Deus para tudo. Matavam em nome de Deus, tudo em nome de Deus. Como sabe que eles assassinaram a família que a tribo, que um dos filhos do chefe lá pegou, dormiu com a Midian, e aí eles mataram todos. Ia se fazer o casamento, eles acharam que não era assim que entrava na família deles, que aí dizimou em nome de Deus. Pior que foi em nome de Deus. Em nome da honra humana, eles colocaram Deus como era em nome da honra de Deus. E assim se vem matando até hoje em nome da honra de Deus. Onde Deus nada tem. Os próprios mandamentos divinos são claros. Não matarás. Em hipótese alguma, não matarás. E sempre Jesus veio dizendo, olha, perdão, perdoai teu irmão. E sempre fala, Jesus que foi o de toda a geração, que ali se fala do povo de Israel, o mais humilde, o mais manso foi Jesus Cristo. Moisés matou. Ele se arrependeu? Sim, se arrependeu. Mas segundo o que está escrito, Moisés se arrependeu. E você vai ver que se você pegar as histórias todinhas, os profetas de Israel, todos na maioria, se você encontrar um ou dois que não tenha matado, vai ser difícil. Que eu, pelo menos, não me recordo. Por isso que eu até coloquei uma pausa aqui, não me recordo. Mas que eu me recordo só de Jesus. Dos outros, eu fico na dúvida que não tenha matado. Todos, descendência assassina. Aí, tá falando demais. É verdade o que está escrito, porque se não matar, se você mata, você o que é? Você é um assassino. Pela palavra de Deus, você é assassino. O perdão, não estou dizendo que não tenha perdão. Mas que uma geração de assassinos é. Aí eu não vou colocar aqui que não seja uma geração. Não. Eles sempre primaram somente eles. Eles primaram somente eles. Tanto é quando surge Jesus Cristo. Todos sabiam que Jesus era o descendente de Davi. Que eles sabem que tem um descendente de Davi, uma outra geração, uma outra raiz de dentro da família, de dentro do mesmo grupo, mata ele. Para que ele não herde o que nós temos em nossas mãos. A verdade é toda essa, meu amado. De Abraão até Jesus Cristo, eles só primaram as suas tradições. Eles eram tradicionalistas e são tradicionalistas. Somente eles são de Deus. O resto, tudo é do demônio. Não respeitam nem os descendentes de Ismael, que são aqueles que também adoram a Deus com outro nome, que seja lá, ou que seja... Mas é o adorador de Deus. É o único Deus. Devido aos idiomas dos casamentos com outras tribos, falaram idiomas não mais... não falaram mais o hebraico, mas falam outros idiomas, porque foram expulsos, ter que habitar com outras terras, com outros povos, teve que aprender outros idiomas, não mais o hebraico. Se vai esquecendo o idioma de origem, vai pegando os idiomas com que a pessoa convive. Aí não é que seu inimigo que não fala hebraico. É que não adora a Deus, seu inimigo. É só eles que são os santos, o resto é tudo demônio. Estou mentindo? O que está escrito. Você pega a escritura, é isso que você vê. O povo de Israel, até Jesus Cristo, eles crucificaram. Por causa de quê? Ganância. Me mostre que foi porque ele era o filho de Deus. Me mostre aonde está escrito que foi morto porque era filho de Deus. Não está. Não está. Politicamente dizendo, foi isso. E a história, não estou falando aqui religião, mas a história, a verdade é essa. Depois a turma faz isso nas religiões, o pessoal coloca a parte, que isso, por aquilo, que era o filho de Deus, que foi perseguido pelo diabo.
Mas que diabo é esse que desde a da época de Abraão, esse bendito desse demônio não saiu de dentro do povo de Israel? Se eles clamavam a Deus desde Abraão, clamando a Deus, Deus tirou o povo, Abraão do povo lá, diz que do povo que adorava ídolos, e te levou para uma terra prometida, e chegou até Moisés, tirando Moisés, levando eles para a terra prometida. Olha que eu estou sendo claro. Abraão foi para a terra prometida, Moisés para a terra prometida. Ou é outro lugar que você não conhece. Aí já se coloca que Deus ia levar eles para o paraíso. Não tem nada a ver com o paraíso. Paraíso nada tem a ver. É a mesma coisa que se põe nos dias de hoje. Que Jesus virá, descerá do céu e levará o seu povo para um reino, para um local onde virá só os filhos de Deus, serão todos coroados com a coroa de ouro. Meu amigo, tudo encana em volta da ganância. Nada tem a ver, Deus não tem nada a ver com a coisa materialista. Deus não é materialista. Deus não está. Ouro, Deus está procurando ouro para quê, meu amigo? Só existe uma história sobre ouro que todos sabem que está na Bíblia de Cobrim. Que vieram os deuses daqui e chegaram aqui em busca de ouro para levar para o planeta deles, que chegaram lá no planeta, precisava, porque senão o planeta seria destruído. Aí me aparece no final das Escrituras Sagradas, nos dias que nós estamos vivendo, que descerá do céu uma cidade quadrada, construída já pronta, parece ser uma nave espacial que descerá. Eu estou sendo claro, visivelmente claro. Uma nave espacial que descerá e Jesus sairá dessa nave e levará seu povo para o céu, uma cidade eterna. Meu amigo, se pega o começo da Escritura, ao fim das Escrituras, eu estou falando já dentro da Escritura Bíblia. Você pega lá do início, pega até no fim, as histórias chegam no mesmo ponto. Aí eu pergunto, eu estou errado? Se eu estou mostrando uma coisa, estou falando do quê? Eu sou homem e falo como homem. Se você me prova ao contrário, falar, o Espírito não venha falar que é o Espírito Santo que permitiu isso tudo, que Deus não tem nada a ver com essas guerras todas, com essas mortes todas, não. Com essas divisões de família, não. Eu não vou chegar a dizer na minha casa que Deus é que tem que ver com meus filhos, um não se entende um com o outro. Não tem nada a ver, eles não se entendem porque não querem se entender. Porque eu nunca ensinei maldade para eles. Todos têm amor no coração, todos são compreensivos, todos têm entendimento. As divergências humanas são entre eles, como eu tenho divergência com meus irmãos. Com todas as pessoas tem divergência em família. Marido tem divergência com a mulher, são opiniões. Ninguém pode tirar a opinião de ninguém, cada um tem sua opinião própria. O que não pode saber é o ódio na família, não pode saber discordâncias de chegar ao ponto de querer matar, destruir. Aí já não é mais falta de conciliação, falta de entendimento, incompreensões, divergências de opiniões. Não se trata disso, aí já é ódio, aí já é uma ganância, já é perversidade. Então, já entra a parte materialista. Eu estou falando aqui, a vida de Abraão, é isso que eu falei agora para vocês. O povo de Israel guerreia até hoje, já desde o tempo de Abraão. Briga de família. Expulsava os filhos, mandava eles andar, eles iam para outros povos irados, e fazia seu grupo lá e nunca mais se viam, odiando sempre aquele povo. Então depois veio os filhos de Quetura, os midianitas, aí também revoltados com Israel, foram os perseguidores de Israel, e muitos outros povos surgiram disso aí. Os filhos de Esaú também foram outros povos que surgiram. Os próprios filhos de Esaú também ficaram inimigos do povo de Jacó, e foi a família mesmo que eles se dividiram, a própria família, desde a origem foram se dividindo. Chegou no onde nós chegamos, até hoje são divididos. Não se conciliam, o negócio deles são guerra, guerreiam pelas terras. Terra seca, não tem nada, mas só por causa do dinheiro que entra nas terras. A religião é tão famosa, conseguiram apregoar uma fama em torno daquela realidade, em torno dos conceitos deles próprios, em torno das suas visões próprias, das suas tradições, que eles mantêm essas tradições até hoje. E nessas tradições existe a relíquia. Porque Deus, na verdade, ele não está dentro daquela forma que se coloca. Simplesmente eu acredito que o mais sincero que eu vejo nos livros foi Isaías e Jesus Cristo. Dos profetas, assim que se pode dizer, Isaías e Jesus Cristo.
que eu vejo muita irmandade nos dois. Em um outro livro antigo que eu li foi Enoque. Os demais, que sabe-se o que sabe-se. Então, você vem a dizer para mim que o que você vê, que sempre é colocado Deus na frente, em tudo eles colocam Deus, mas ninguém procura olhar o fundo da raiz. Não estou condenando o povo de Israel, não. O próprio Cristo foi claro. Eu vim buscar os pecadores. Mas quando ele se refere a vir buscar os pecadores, vem buscar aqueles que se arrependam, deixem seus maus caminhos e se transformem. Ele vem dizer isso. Se fosse de uma forma de dizer, eu diria o seguinte: ele só veio buscar o povo dele. Porque dentro do povo de Israel havia, vocês todos sabem que existia povos ali que não se falavam entre eles. Na cidade de Israel eles não se falavam entre si. Existia divergência entre eles mesmos, nas próprias tribos, entre religiões, divergências polêmicas. Uma cidade tão pequena, com tantas divergências, com tantas confusões. Quando Jesus veio, nasceu na época da confusão, foi perseguido. Isso são guerrilhas tribais. Foi perseguido pelas guerrilhas tribais deles mesmos. Em saber que Maria era descendência de Davi, já começavam com inveja, com ciúme, quando soube que nasceu e a promessa estava se cumprindo, algumas promessas, segundo ali se escreve, se narra, de alguns sinais que todos sabiam que vieram do Oriente a busca de saber dos sinais, quem era a criança que havia nascido. Aí toda a confusão começou novamente. Estou aqui, cheguei até aqui. Não quero entrar na parte religiosa. Só estou trazendo aqui a vocês que Cristo veio trazer um sinal e que aquele povo realmente se unisse como irmãos, se amassem, se compreendessem. Mas eles não quiseram. Aí onde tem uma parte da escritura, não me recordo agora quem foi que escreveu, diz que eles não aceitaram, mas aqueles que aceitaram tornou-se filho de Deus. Então, João foi o exemplo de amor. Se todos chegassem ao ponto de amar como João amou, o povo de Israel seria outra situação, outro povo. É só aqui que eu quero chegar. Demais, Deus abençoe vocês. Faça sua inscrição, deixe o seu like. Que Deus possa abrir a tua mente. Por isso que eu estou aqui falando, não prego, para que ninguém venha falar que eu estou aqui trazendo nova religião. Eu trago apenas conceitos filosóficos e históricos. Demais, você procure pesquisar e tire um pouco a visão do medo de Deus e procure observar a criatura humana, o ser humano em si, porque Deus continua sempre sendo o que ele é. E para todos nós ele é igual. A palavra dele é para todos, não só para um povo. Que Deus abençoe a todos.